quarta-feira, 24 de abril de 2019, 5 horas, 8 minutos. Tá no ar, bate-papo com o Joãozinho. Olha, hoje eu botei essa blusa aqui, que é a blusa que tá a foto da logomarca lá do programa. Todo mundo fica, eu nunca tive com essa blusa, nunca tive com essa blusa. Hoje eu botei ela para todo mundo ver que eu também uso. Adoro ela, foi uma blusa que foi minha mãe que me deu. Comprei lá acho que na Riachuelo, do Shopping Pátio Mix de Linhares. Na época não tinha Pátio Mix de Teixeira ainda. E a gente estava voltando de uma viagem, paramos lá para comer alguma coisa. Comprei essa blusa maravilhosa, que foi minha mãe que me deu essa blusa espetacular, blusinha de frio. Estou fazendo um friozinho hoje, botei uma blusinha de frio. Bem, bate-papo com o Joãozinho está no ar. Hoje a gente está recebendo um convidado especial. A gente deu um intervalozinho nos pré-candidatos a prefeito. Em breve faltou mais 2, a gente vai fazer outros 2. O doutor Matheus está viajando, assim que ele chegar a gente vai continuar. E nós voltamos o programa ao normal para receber os nossos convidados do dia a dia. Hoje eu recebo comigo aqui, ele que já é a segunda vez que vem no bate-papo com o Joãozinho, porém hoje com uma nova função. Inclusive estávamos conversando em off que ele tem, né, um recorde do bate-papo com o Joãozinho, que é a entrevista mais visualizada do bate-papo com o Joãozinho, que é a entrevista da Ordem Demolê. Mas também eles têm um grupo aí muito bem unido, pessoal. Eles fizeram assim... Tem suas vantagens, né? Eu acho que eles fizeram assim, ou vocês assistem a live, eu vou ter que tomar um sangue de bode, aí a galera teve que assistiu a live. Emerson, seja bem-vindo mais uma vez ao bate-papo com o Joãozinho. A gente que agradece, né? Quando fala a gente, todo o corpo do qual faz parte, agradece pelas oportunidades que você vem dado para a gente justamente expor os nossos trabalhos antes de Teixeira de Freitas. Ainda falta mais uma para você vir aqui, que é como voluntariano, né? Isso, falta mais uma. Tem que vir aqui para falar do Rotary. Emerson, você hoje está à frente do CONJUVE, que fala Conselho Municipal da Juventude. Fala para a gente o que é esse conselho, qual é o papel do Conselho Municipal da Juventude. Então, né? Primeiro, para quem nunca me conhece, nunca ouviu falar, eu sou Emerson e hoje eu estou à frente do Conselho Municipal de Juventude. Para além disso, também estou como presidente do Rotaract Clube Teixeira de Freitas e mestre conselheiro do capítulo Teixeira de Freitas da Ordem Demolê. Bem, a gente primeiro precisa entender o que são os conselhos, né? Os conselhos são basicamente a participação da sociedade civil dentro do poder público, né? Para além dos vereadores, dos deputados, senadores, que são a representatividade do povo dentro do poder legislativo, nós temos os conselhos também que pensam políticas públicas. O Conselho Municipal de Juventude em Teixeira de Freitas ele foi criado em 2012, na gestão, se não me engano, do Padre Aparecido, e foi regulamentado na gestão de João Bosco, né? Isso, então, em 2015. Então, de 2018 a 2019, 2012 a 2019, nós já temos 7 anos de execução, né? De funcionamento, de existência. Então, é isso. O Conselho de Juventude ele vem justamente para pensar políticas públicas para a juventude. Tá. Emerson, como é formado esse Conselho de Juventude? Quem hoje faz parte, quem são os diretores e como é que se ocorre essa eleição dessa mesa? Então, primeiro a gente precisa eleger as entidades qual vai fazer parte do conselho, né? Os conselhos necessariamente eles não precisam ter uma paridade de 6 da sociedade civil e 6 do poder público, isso vai da lei, mas Teixeira A. Então, são 6 entidades da sociedade civil e 6 secretarias. Hoje nós temos, dentro do Conselho Municipal de Juventude, peraí que eu acho que vai faltar o nome, mas vamos lá. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ciência Social, Cidadania e Segurança Pública, peraí que são 6. A Câmara de Vereadores também está, e secretaria, uma outra secretaria. E sociedade civil, a gente está com a Rotaract, a Ordem Demolê, a UJS, o Instituto Juventude do Extremo Sul, PJ, e agora a gente está tentando colocar umas outras 2 entidades também, né? Está se articulando para a gente colocar as entidades. Depois que a gente faz esse processo de eleição das entidades que vão compor o conselho, nós, dentro ali, internamente mesmo, a gente decide a mesa diretora. Eu assumi a presidência do conselho através da vice-liderança, a vice-presidência do conselho. O presidente ele teve que renunciar, porque ele teve que morar em outro estado, e eu acabei assumindo. Então, quando você fala assim, você está em muita entidade, não é que eu estou em muita entidade. Eu dedico meu tempo a ajudar a diretoria e a gente acaba tropeçando nessas coisas e acaba assumindo, né? A gente não pode dizer não para essas atividades e atribuições
Com certeza. O Conselho da Juventude hoje, ele tem uma sede, ele tem aonde a pessoa quiser procurar o Conselho da Juventude, existe um lugar? Então, hoje todos os conselhos funcionam na Casa dos Conselhos, que é ali na Praça Caravelas, né? Não necessariamente elas precisam ter uma sede própria. Nenhum conselho hoje, isso salvo os grandes conselhos federais, o Conselho de Medicina, os conselhos, os grandes, né? Mas eles têm sede própria. Mas os conselhos geralmente funcionam dentro da Secretaria de Assistência Social ou dentro de uma casa específica para os conselhos funcionários. Até porque, quando há uma criação de um conselho, o município ele tem que dar, como eu posso dizer, ele tem que dar... Contrapartida, né? Não é contrapartida, mas tem que dar sustento para que o conselho possa funcionar. Entendeu? Não é só, criamos o conselho e fica aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não. Existem regras e o município ele tem que dar assistencialidade ao conselho. Tem que dar assistência. Quais são as funções, as atribuições do Conselho da Juventude? Toda vez que eu falo do conselho, eu gosto de falar isso, porque eu gosto de mexer com o Conselho de Juventude, porque ele é um conselho fiscalizatório, deliberativo e consultivo. Então, ele fiscaliza políticas públicas para a juventude, ele delibera sobre políticas públicas para a juventude, e ele sugere, ele é consultado, na verdade, sobre políticas públicas para a juventude. Isso é importante, porque, falando no âmbito de Teixeira de Freitas, nós somos uma cidade de quase 160 mil habitantes, onde 39% dessa população é jovens, de 15 a 29 anos. São jovens. Então, nós precisamos ter um conselho, porque 39% mais ou menos desse cálculo dá em torno de 54 a 58 mil jovens. Então, é uma cidade com um pouquinho de pessoas, né? Um pouco de jovens, né? População praticamente de Prado, se a gente for pegar. Então, a gente precisa ter um órgão que represente essa população, essa parte da população. Já que a gente não tem um órgão ligado diretamente ao poder público, como uma secretaria, como a gente tinha na antiga gestão, a gente tem agora o conselho para deliberar e ter, no mínimo, uma representatividade dentro do poder público, né? Tá, vamos levar isso para a prática, né? Na teoria, você já disse. Se a Câmara de Vereadores ela tiver que votar um projeto de lei, uma proposta que inclua a juventude, o Conselho ele tem que ser consultado, deve ser, é consultado na prática. Né? Na teoria, o Conselho teria que ser consultado, né? Ele teria que deliberar sobre algumas coisas. E, sobretudo, quando se trata da juventude, até porque o Conselho, a atribuição do Conselho é esse, e está na lei. Então, isso deveria acontecer na prática. Na teoria, não acontece. Mas você sabe por que não acontece? Porque a gente não se fala de juventude nessa cidade. Então, a gente não tem projetos de lei que tramita em prol da juventude dentro da casa. Tanto que eu fiz uma pesquisa aqui no lado historiador, fui fazer uma pesquisa no site da Câmara, nos portais do município, e só se falou em três momentos de juventude dentro da casa, dentro da casa legislativa da cidade. Uma vez foi quando fundaram o conselho, outra vez quando fizeram a posse do conselho, e quando representaram o Dia Mundial da Juventude ali sem representatividade. Então, a gente se fala pouco de juventude. Então, na prática, o conselho não é consultado para falar de políticas públicas. Né? A gente não tem representatividade dentro da casa, isso a gente vai falar na frente sobre representatividade. Mas a gente não tem representatividade dentro da casa ainda, e quase não se fala de juventude também do próprio município, né? Com certeza. Eu vivi um momento desse, há muitos anos atrás, isso ainda o Dr. Wagner era prefeito, né, de Teixeira de Freitas, doutora Vera, secretária de Saúde. A gente tinha um programa do governo federal, inclusive esse programa foi extinto, que chama PROSAD, né, Programa de Saúde do Adolescente. O PROSAD era um programa muito rico, não sei por que esse programa ele foi retirado, saído do governo federal, e aí a gente tinha entidades dentro da federação, né, da Bahia, que tomava conta, que era o CRADES, Centro de Referência Isabel Souto, tinha um monte de coisa, um monte de projetos. Inclusive, dentro do PROSAD, eu participei, na época eu inclusive tenho lá em casa vários diplomas, inclusive, chamava ECA, Encontro dos Adolescentes Brasileiros, que levava o nome da lei. E aí eu cheguei até por Rio Grande do Sul, Salvador, teve um em Lavras, Minas Gerais, andei bastante, naquela época foram 8 anos de governo Wagner, e eu era o coordenador desse projeto. Era um pouco melhor do que o Conselho da Juventude, porque eu estou vendo, pelo que você está dizendo, o Conselho ele fica um pouco preso, né?
dentro da lei. O Prosad não, o Prosad ele tinha ações. O Prosad, a gente fazia palestra nas escolas, então a gente convidava médicos, secretários de saúde, a gente fazia palestras nas escolas sobre DSTs, drogas, gravidez da adolescência, AIDS, a gente fazia movimentos, fazia feiras, a gente tinha uma liberdade e o projeto tinha, como era um projeto do governo federal, recebia uma verba, essa verba tinha que ser reutilizada. Tinha que ser utilizada. Tinha que ser utilizada. Então a gente utilizava e utilizava ela muito bem. Eu lembro que era uma época muito boa, a gente fazia parte na escola, tanto que muita gente me conhece dessa época. Eu lembro, você foi uma vez na minha escola da palestra. Eu lembro que uma vez nós fomos no Colégio São Francisco de Assis, e aí a gente foi dar palestra sobre sexualidade. E aí chegou lá, tinha um momento de ensinar os jovens a usar a camisinha, como botar a camisinha. E a gente ensinava aquilo na banana, que era, né, o mais perfeito, que a gente tinha mais próximo de um pênis. E aí a gente chamou uma freira para poder colocar isso. Isso deu um rebuliço, foi muito legal. Então eram projetos melhores, eram projetos mais efetivos. Eu estou vendo que você está falando que o conselho ele é um pouco preso, né? Ele fica um pouco preso de fazer ações. Deixa eu agradecer Anne Ferraz, que está nos acompanhando, Leda Lícia Prado, olha ele, JHS, ou simplesmente Bonato. JHS é o quê? José Emerson Senna. José Emerson Senna, muito bem. Não pega o celular não, Emerson, KKKK. Anne Ferraz também está dizendo, mas é normal a gente estar pegando o celular para estar acompanhando. Precisa ver quem está comentando. Quem está. Quando a gente fala de... O conselho ele não está efetivamente preso, mas a gente tem as diretrizes que a gente precisa seguir, né? Penso eu, e a gente vê isso é notório, se falava mais de políticas públicas de juventude há alguns anos atrás, quando a gente tinha alguns programas mais efetivos dentro da cidade. Me fugiu o PET, lembrei. O PET, por exemplo. Nossa, era um programa que estava funcionando. O PET hoje não existe mais? Assim, eu cheguei a trabalhar no PET, eu não posso lhe dizer. Eu cheguei a trabalhar no PET, né? Mas a gente não se vê falar. Então a gente não se vê falar. Itamaraju eu sei que não existe, mas porque eu sou de Itamaraju. E tinha um grande lá, o PET Itamaraju tinha um grande. Então, são programas que voltados mais para a ação juvenil, na prática mesmo, ali de retirada da juventude, do ócio, né? E colocava a juventude para trabalhar de fato. Hoje a gente dá uma estreada mais em relação às políticas públicas, até na questão da movimentação, por conta do âmbito federal que a gente passa hoje, próprio âmbito municipal, do que tudo necessita de dinheiro, né? Essa desculpa, a gente não tem dinheiro, a gente está em crise. Isso acaba interferindo diretamente na gente. Como eu disse aqui, hoje o orçamento do Conselho é de R$29 mil. Então, é um dinheiro que existe, está orçado, mas que na prática a gente não pode mexer. E para mexer tem que ter uma justificativa muito plausível, entendeu? Então, não é qualquer ação que o Conselho vai poder estar executando esse ano. Então, aí, como eu falei das ações do Conselho, eu posso falar das ações? Pode. Como eu falei, do que a gente pretende fazer, por exemplo, para a gente poder começar a ter ação, né? Para ter ação, a gente volta a dizer que a gente precisa de dinheiro. Com certeza. Hoje o Conselho está se articulando para a formação de uma frente parlamentar em defesa dos direitos da juventude, que é o nosso primeiro passo, é começar a falar de juventude dentro da Casa Legislativa dessa cidade. É um ponto principal. A gente precisa mostrar para os vereadores que eles precisam falar de juventude. Não só isso. E com essa frente de juventude, nós vamos ter os representantes da juventude dentro da Câmara de Vereadores. E não só isso, nós vamos ter intermediadores que vão dialogar com o governo do Estado, com os deputados estaduais e com os deputados federais para a gente poder trazer emendas para Teixeira de Freitas. E aí, quando eu falo assim, mas para que o Conselho de Juventude quer emenda parlamentar? Ora, Teixeira é uma cidade de 54 mil jovens, onde vamos colocar 70% dessa juventude pratica esporte. E a gente não se fala de lazer também, a gente quase não se vê lazer. E aí, eu fazendo uma análise hoje, uma reflexão que a gente poderia estar elencando alguns pontos, eu pego, por exemplo, o Domingo de Lazer, que é um projeto excelente. Mas que parte da população esse Domingo de Lazer atende? É uma região central. Eu vejo bem elitizado. Eu adoro o projeto. Adoro o projeto. Também a gente não está criticando o projeto. Agora, eu acho que esse projeto ele tinha que ser distrital, né? Distrital para falar... Vamos falar bairral, né? Que tá errado. Teria que ser nos bairros. Justo. Essas secretarias elas tinham que se deslocar e tem cada bairro
O que não tivesse nos bairros, eu vou dar um exemplo, eu vou defender logo o meu bairro. Por exemplo, nós estamos ali na URBS. Aí a URBS tem o Bela Vista, a URBS tem o Jardim Caraípe, a URBS tem o Moradimã, o Caicã Sul, não sei o quê. Então, já que vamos supor que a URBS já tem as praças, agora construiu uma praça nova, tem várias praças arborizadas, todo asfaltado. Então, vamos fazer, então, um domingo de lazer na URBS que englobe os bairros, entendeu ali? Sim. Aí vamos fazer no Tranqueiro do Neves, a gente englobar o Luiz Guimarães, o Liberdade Sul, Liberdade 1, Liberdade 2, Liberdade 3. Vamos fazer no Monte Castelo, a gente pegar o Castelinho, o Residencial Nanuque, isso. Porque a gente não pensa um domingo de lazer itinerante, faz a edição do centro, né? Porque as pessoas já têm o costume de ir para lá, mas vamos levar agora também as secretarias para os bairros, entendeu? Que não é que precisa ser em um bairro, mas que faça semanalmente em cada um bairro, porque em 4 meses, no mês a gente tem 4 domingos de lazer diferentes. Então o conselho ele precisa fazer isso, ele precisa dialogar com a juventude que não é vista. A gente precisa dar visibilidade a essas pessoas. A gente precisa falar com todo mundo, não ficar na região central. Emerson, foi bom te trazer aqui, porque... Não, vai à vontade. Eu mesmo estando, como eu já militei muito, nossa, passei meu vida todo militando, né? Eu fui presidente de Grêmio, primeiro Grêmio grande, que foi do Collin. Então, assim, meu Grêmio transformou em uma empresa, a gente fazia todo o movimento. Então, eu militei bastante nessa área da juventude. Então, uma área que eu gosto muito, uma área que eu ainda continuo limitando, é porque eu me acho que sou um jovem ainda, né? Então, assim, primeiro você vai contar bastante comigo para a gente estar trabalhando isso. E uma ideia que eu quero dar para o Conselho e também ver se existe essa possibilidade do próprio Conselho, acho que dentro da lei mesmo, isso vai, o Conselho está criando dentro das escolas os grêmios estudantis. Isso é importantíssimo. Vamos falar. Conte comigo, porque eu não só tive como tem toda a documentação do meu grêmio, eu estava falando com a colega minha, tem toda a documentação do meu grêmio guardada, porque a professora Castalho, que saudosa professora Castalho, precisa vir aqui fazer uma vez um bate-papo com o Joãozinho também, já convidei ela várias vezes. Ela me ensinou uma coisa: Joãozinho tem que tirar xerox de tudo e guardar. Guarda lá na sua casa. Porque se um dia pegar fogo aqui na escola, ela tirava tanta xerox, tudo da escola eu tenho guardado na minha casa. Porque se algum dia pegar fogo, faltar, rasgar, sumir, eu tenho guardado. Então isso é importantíssimo. Uma das ações do Conselho, que eu não sei se já é essa, mas se não for, já coloque em pauta, porque a gente consegue trabalhar. Porque aí você tem... eu preciso atingir as escolas. Chama os grêmios. E você consegue fazer isso. E aí, como eu estava dizendo, sobre as ações, né? A gente falou da parte do esporte, a gente falou, na verdade, da parte do lazer. E aí, outra coisa que eu fico, assim, preocupado é quando eu passo na praça da prefeitura e vejo os meninos brincando de skate ali. O problema não é os meninos estarem brincando de skate ali, o problema justamente é dos meninos estarem brincando de skate ali, porque não existe um lugar adequado. E aí as emendas parlamentares seriam justamente para a gente estar tentando viabilizando uma pista de skate, ou quadra de esporte, então através do Conselho de Juventude. Outra ação do Conselho, isso aí a gente falou da frente parlamentar, outra ação é justamente também estar indo nas escolas, mostrando a cara do Conselho e criando os grêmios, porque é a forma do Conselho estar dialogando com as escolas. E não só isso, é politizar a juventude que está dentro das escolas, entendeu? E eu acho que o que vai ser o carro-chefe da casa, depois que a gente já tiver com a frente parlamentar criada, a gente já tem 5 vereadores de 7, então você já está com uns 90% caminhado, vai ser o jovem parlamentar. É um programa similar, o Jovem Senador, que a gente quer trazer um jovem para uma semana de vereador, uma semana no legislativo. Se a gente entende que nós temos 19 vereadores e que a gente pode ter 19 jovens politizados, isso se ele estiver no primeiro ano, ele pode ser multiplicador também dessa política, nós vamos ter uma rede de jovens politizadas enorme. Então isso já tira, não tira a atribuição do Conselho, mas já tira o peso da nossa Conselho de estar politizando essa juventude. O que a gente precisa saber é se os nossos vereadores querem esses jovens politizados, né? Isso aí. O sistema não quer mais isso, não. Né? O bom é quando a gente tem uma frente, é que a gente já garante os nossos 7 votos, e não só isso, a gente começa a mostrar pressão para os outros que não querem. Entendeu? Porque a gente precisa falar de juventude. Não se fala em juventude em uma cidade de 54 mil jovens. Nós temos uma gestão totalmente desconexa com a realidade. Com certeza. E eu vou dizer para você, e vou muito mais além. Vou mais além porque, como enfermeiro, a gente fala assim que existe uma janela, né? Estava assistindo ontem Conversa com o Bial, o Dr. Drauzio Varela falando, e ele usa muito a janela, né? Principalmente quando ele fala do vírus HIV, que existe essa janela de etapas do vírus. E existe uma janela enorme na juventude,
Porque as nossas crianças, elas são assim, de 0 a 5 anos. Os programas nacionais, estaduais, municipais, elas assistem as crianças de 0 a 5 anos, inclusive vacinas, assim. Agora, depois vamos dizer, de 5 anos para trás, começou a trazer a vacina da HPV, que está imunizando os jovens de 12, 16 anos, né? Com a vacina do HPV. Mesmo assim, algumas famílias nem quis, deixaram, porque achou que estava incentivando a criança a adolescente a fazer sexo. E aí, de 5 anos até os 18 anos, me fala em um projeto, um programa do governo federal, do governo estadual e do município que tem para a juventude. Não existe. Então. Ele fica desassistido. Aí fala assim, João Mateus, o que tem são pró-jovem, o que tem pró-jovem que na teoria quase não existe. O que tem escolas técnicas, mas não tem um projeto para pegar o jovem usuário de droga, vai para a FEBEM. O jovem que tem problema familiar, não tem um projeto criado para isso, entendeu? Isso é interessante quando você fala assim da questão da assistência para o jovem antes dele ser jovem, antes dos 15 anos. Uma frase que ficou na minha cabeça, que eu falo assim, poxa, essa frase é real. Nós precisamos primeiro educar as crianças de hoje para não punir os adultos de amanhã. Se a gente deixa essa juventude desassistida hoje, quem serão esses adultos de amanhã? Né? Então aí a gente vai começar a falar, aí a gente começa a falar de desemprego, a gente começa a falar de aumento no índice da violência, de usuários de drogas. Então, se a gente deixa essa juventude desassistida, nós vamos ter justamente dar álibi para as pessoas começarem a defender um sistema prisional que não existe. Você já fez projeto dentro do sistema prisional do Teixeira de Freitas, você sabe como que é a situação. Minha monografia não fica. Entendeu? Então, justamente, você sabe como que é o sistema prisional do Teixeira. Então, é melhor ter 10 jovens dentro de uma escola do que um dentro do presídio. Então, a gente precisa começar a pensar mecanismo para fazer com que a juventude não chegue, não passe nem na porta do presídio. Entendeu? Então, conselho, a nossa atribuição, a nossa função esse ano dessa gestão é árdua, é um trabalho muito árduo. A gente está levantando um conselho de novo, mas é justamente dar visibilidade à juventude que não é vista. Né? Nossa função é essa, a nossa atividade é essa para esse ano. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui a Júlio Garotinho, meu amigo, também está nos acompanhando, Diego Magnavita, Josana Dias Moraes, Pedro Oliveira. Josana diz assim, ô menino que fala bonito, viu? Abraços. Ivan Rodrigues, Idalisa Damasceno Filho, Joseph Rezende, Cleóbata Santos, Fabrina Lima, Wesley Castro, Murilo Paranhos e Vitor Miranda está aqui nos acompanhando nesse bate-papo com o Joãozinho. Importantíssimo, estou achando um assunto muito interessante, está muito legal de falar. Para quem não conhece, é bom que estiver sabendo que existe, deixa de defesa, o Conselho Municipal da Juventude, que fica ali, que está sempre ali pela Casa dos Conselhos, lá na Praça Caravelas. E, assim, é muito importante que vocês saibam que existe esse conselho. Entrou aqui também meu vereador, Lindenberg Guerra. Eu espero que o vereador Beck seja um dos 7 vereadores que estão nessa luta pelo Conselho de Juventude. Se não for, já cobre ele aqui ao vivo já. O Berg, ele se colocou à disposição, mas a gente entendeu até a questão da agenda dele, que é apertada, mas ele ainda é colaborador da frente. Mas eu ainda estou tentando trazer ele para o lado de cá. Ele tá no sinal amarelo, pro verde, mas não disse não. Mas a gente já deixa o agradecimento ao vereador Berg, que já se dispôs a estar ajudando o Conselho Municipal de Juventude. Que bom saber, senão eu pego aqui no pé dele aqui, que é meu vereador, né? Então tem que ficar no pé do vereador Beck para nos ajudar em relação a isso, para estar passando para a juventude isso. Questão de representatividade. O que o Conselho está pensando em fazer para trazer jovens para a vida política, para a vida pública, para ser pré-candidatos, para participar das ações, participar de outros conselhos? Como é que está? O que o Conselho está pensando em relação a isso? Vamos lá. Se a gente pega o jovem parlamentar, né, e traz ele 19 jovens que já querem participar de um projeto como esse. E começa a mostrar como que é a realidade do vereador e desperta o desejo, a gente já tem uma representatividade aí. Né? A gente já tem pessoas que pelo menos desejam concorrer. Não só isso, a gente precisa também começar a dialogar agora com os partidos políticos. Né? A gente precisa primeiro também lançar uma campanha de incentivo aos jovens a querer ser candidatos. A gente não tem nenhum representante da juventude lá dentro. Todos os vereadores, se não me engano, acho que o Jonathan é o mais novo,
mas ele tem mais de 32 anos. Então, nós não temos nenhum jovem que possa falar assim, eu sou representante da juventude. Isso nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal. A gente tem os senadores, deputados mais novos, mas mesmo assim são 30, 32 anos. Então a gente primeiro... Inclusive a gente tem o deputado mais jovem do Brasil está no estado da nossa cidade, que é o Dorico Júnior, né? Então seria uma porta de entrada muito grande para poder estar ajudando com essa juventude. É um cara bom, um cara que eu gosto muito, um cara bom de conversa, gosto de conversar, o idealizador, né? Seria uma porta de abertura depois para estar batendo um papo com o deputado Dorico Júnior. Fica aqui, meu Dorico Júnior. Eu sei que ele assiste de vez em quando. Se estiver nos assistindo, fica aí essa ideia para estar batendo um papo com o conselho para trazer emendas parlamentares, né? Sim, isso é óbvio. O bom, eu sempre falo com as pessoas, gente, eu acho que você tem a melhor pessoa para trabalhar no mundo, eu não tenho lado político, não tenho partido político, isso, os meus ideais ideológicos, nesse sentido, ele fica de lado e a gente sempre foca no melhor para a população, no melhor para a juventude, que tem que ser dessa forma. Quando eu fui conversar com os vereadores, eu até falar assim, olha, pode ficar tranquilo, eu não tenho lado político, tanto que a nossa frente é uma frente mista, a gente tem gente do governo, como a gente tem gente da oposição, porque a gente precisa, sobretudo, ter oposição para a gente andar, mas a gente precisa também ter aliados, então a gente tem que dialogar com todo mundo. Então não tem problema, já deixa do Dorico para a gente dialogar já, de pensar propostas que a gente está trazendo para Teixeira de Freitas, sempre pensando no melhor da juventude. Eu torno a dizer, a gente precisa falar de juventude dentro de Teixeira de Freitas. A gente precisa fazer com que as pessoas conheçam o conselho, conheçam a própria juventude, entendeu? Onde que a maioria da juventude é uma juventude negra, periférica, que não é vista, né, que a maioria das vezes não tem acesso à própria escola, porque elas têm que deixar a escola para ir trabalhar. E que a outra grande parte da juventude elitizada e mista também, ou classe B e classe C, quando é vista, só é vista fazendo farra. A juventude ela é vista farreando. Você tem um jogo de futebol, empinando moto, carro de som, folga, não sei o quê. No meio da rua, se divertindo, cachaçada. Eu hoje, com a mídia digital, eu ando acompanhando bastante. O que eu vejo mais jovens postando é farra, festa, show, farra, cachaçada. Isso que é o bom, dança, boquinha na garrafa e o pau quebra e o que eles acham aí. A gente precisa tirar isso da juventude. A juventude não é só isso. Você sabe que eu estava analisando, assim, quando falam, mas a juventude só quer festa. Mas nós gostamos de festa, isso é natural do ser humano, a gente precisa entender isso, nós precisamos nos divertir. Mas colocou-se um estereótipo da juventude, que a juventude ele só pensa em festa. Que a juventude não liga para a saúde da cidade, porque tem festa, tá bom, já compensa. Não, a juventude ela quer uma gestão diferente. E ela quer justamente ser ouvida. Né? E a gente não consegue fazer isso. E eu acho que hoje o que a gente mais vai sentir também é no âmbito federal, né? Toda essa questão, porque a gente teve até um desmonte muito grande nas questões dos conselhos, né? Saindo daquela época, a gente tinha que justificar a existência dos conselhos. Eu ia te perguntar como é que anda em relação a isso, esse decreto. Como é que está esse decreto presidencial que o presidente institui que os conselhos sejam destituídos ou que só permaneçam aqueles que provem que realmente tem necessidade de existir? Como é que está isso em relação aos conselhos municipais? Né? Hoje, não, a lei municipal, o decreto não interfere na lei municipal. Isso são os conselhos nacionais, que são conselhos de representatividade dos conselhos municipais, né? São os conselhos do qual nós temos apoios, né? O bom é que esse decreto ele não atinge os conselhos criados por lei. E o Conselho Nacional de Juventude é um conselho criado por lei. Obrigado, meu presidente. Então, nós ainda estamos existindo. Mas, de 700 conselhos, que a gente precisa entender que são os conselhos, putz, os nomes assim, os conselhos interministeriais, os comitês de juventudes, isso sempre foi instituído. Então, esses não existem mais, porque eles foram criados através de decretos ou de resoluções dos próprios conselhos. E aí a gente precisa agora mostrar qual é a necessidade de um conselho interministerial, dialogar com o Conselho da Mulher, dialogar com o Ministério da Mulher, da Família, dialogar com de saúde. Então, esse conselho ele não existe mais. Entendeu? Mas
Por enquanto, nós ainda continuamos existindo, agora estamos brigando junto ao governo federal para a nossa quarta Conferência Nacional, porque já se passou os 10 anos da criação do Plano Nacional de Juventude, então a gente precisa reler, a gente precisa atualizar, a gente precisa pensar novas propostas para daqui a 10 anos, né, que é o Plano Decenal. A gente já precisa pensar nos próximos 10 anos. E aí, hoje, nossa principal pauta de luta para o governo federal é justamente estar dialogando sobre a nossa quarta Conferência Nacional de Juventude. Aí as pessoas perguntam bem assim, Emerson, mas para que Conferência Nacional de Juventude? É só gasto de dinheiro, vocês vão gastar viajar, só viagem? Não. A gente precisa falar dos benefícios de uma conferência, né? Por exemplo, o ID Jovem, ele é um fruto da conferência. Ele foi criado na terceira Conferência Nacional de Juventude, foi um anseio da juventude sancionado pelo presidente Dilma no final de 2015. Então, é uma conquista da juventude nas conferências. Não só isso, outros projetos, até as próprias reivindicações de criações de universidades federais, elas surgem dentro das próprias conferências, né? Então, a gente precisa falar de conferência, a gente precisa falar das conferências que vão acontecer. Salvo engano, se não houver a chamada da Conferência Nacional, o governador já sinalizou que ele vai convocar a Conferência Estadual. Mas, para a gente convocar a Conferência Municipal, a gente precisa, pelo menos, esperar ou o governador convocar ou o presidente convocar a nacional, para a gente poder estar discutindo políticas públicas, que é uma forma muito clara, muito transparente de falar com a população, do que a própria população quer, do que a população pensa. E, parando para analisar, nós temos os mesmos problemas em todas as cidades do extremo sul da Bahia, quase todas as cidades da Bahia, e em todos os estados, que é uma juventude mal vista, é uma juventude sem assistência, é uma juventude que só quer o básico. Isso é incrível. Quando eu fui para a Conferência Nacional de Juventude, e aí a gente acaba lendo as propostas, juventude que só pede que 1% da produção do município seja destinado para a cultura. Isso é um valor irrisório, entendeu? Então, é uma problemática de Teixeira de Freitas, é uma problemática de Tamaraju, é uma problemática de Alcobaça, de Itaim, de Medeiros Neto. Porque você fala que é Teixeira que tem um Conselho Municipal de Juventude que existe e que está atuante. Não se fala de juventude, imagina Tamaraju que não tem. A gente precisa pensar. Essas duas cidades nem todas são leis, né? Sim. Deixa eu agradecer aqui ao meu amigo Wildenberg Guerra, vereador Guerra, Renan Pereira, Wellington Nascimento, Verônica Cardoso, Vanessa Souza, Sérgio Melo, Patrícia Rodrigues, Júlio Gabriel, o Arles Silva, Eric Ramos Gamos, Dedé do Caxangá, o Erdes, aqui nos acompanha também, vereador, gente boa demais. Vou dar um abraço para todo mundo aí de Alcobaça, Caxangá, Caxangá, Pedra d'Água, Cantagalo, São José, eu vou ter que falar sobre os outros que eu não... Taquari, um monte aí. Você fala de um, fala de outro. Falar de outro e os outros que eu não esqueci, mas abraço pessoal que está sempre colado aqui no bate-papo com o Joãozinho. Emerson, então o conselho, entre aspas, é só para esclarecer para quem está assistindo, que vai me assistir também ainda. Ele é fechado. Fechado que eu digo assim, se José, que está nos acompanhando, ele quiser fazer parte do conselho, infelizmente ele não pode, né? Porque o conselho ele tem essa paridade de lado de cá, lado de cá. Então, com a criação da frente parlamentar, a nossa primeira proposta é a alteração da lei. A gente quer incluir mais sociedade civil dentro do conselho. Como a gente tem uma cidade de 54 mil jovens e não tem sentido só ter 6 entidades representando. Então, a nossa ideia é que a gente aumente para 8 representantes da sociedade civil e 5 do poder público, entendeu? Mas, se José, que está nos assistindo e tem uma entidade que quer fazer parte do conselho, ele manda um ofício solicitando a entrada, porque a gente precisa gerar demanda, a gente precisa ter uma justificativa, solicitando e começa a participar das reuniões. Todo qualquer cidadão de Teixeira, ele tem direito de participar das reuniões do conselho. Porém, só quem tem direito a voto são os conselheiros titulares, não os conselheiros, na verdade, direito a voto. Mas todo mundo tem direito a voto, né? Emerson, já se pensou em paliativo como conselho, se a gente criasse uma associação da juventude, teria um pouco mais de liberdade e talvez até um pouco mais de envolvimento da juventude, você não acha?
Assim, ela fica mais livre, a associação, né? sim, a associação ela não tem vínculo nenhum com o poder público, né? O bom é que a gente trabalha com o poder público, nós somos um órgão, né? Uhum. E aí a gente deixaria de ser, o órgão continua existindo, mas a associação ela vem justamente para pensar também atribuições. Só que, do meu ponto de vista, o conselho ele tem mais efetividade do que uma associação, porque no sentido de fiscalizar. Uhum. Porque o poder público ele deve resposta ao conselho, né? Porque a gente é um órgão fiscalizatório. E está na lei. Né? A, gente não, a lei ela não engessa a gente diretamente, porque a gente pode buscar recurso fora, a gente pode pensar projetos. A nossa ideia também, a nossa ideia é fazer a caravana jovem, não é um domingo de lazer, mas a caravana jovem é levar emissão de ID jovem, emissão de identidade, emissão de carteira de trabalho, assistência jurídica, assistência médica para a juventude, entendeu? Então a gente pega aqui, monta uma caravana enorme e vai lá para o Liberdade 2. A gente vai lá para o Cidade de Deus. Então é fazer com que o poder público chegue dentro desses bairros carentes, né? Aquela velha ditado, assim, Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. Entendeu? Mas isso não tira o fato de a gente criar futuramente uma entidade de participação popular, né? Onde todos também possam dialogar. Eu acho que a associação ela cria esse leque, né? Essa vantagem aqui de participação popular maior. Deixa eu agradecer aqui a Rafael Nunes nos acompanhando, meu amigo Dedé Caxangá, o Ed está dizendo assim, isso aí, meu amigo Joãozinho, obrigado, meu vereador. Fica aqui o convite também, viu, Dedé? Quando você quiser vir aqui, Dedé do Caxangá, meu amigo Hermes, pode vir aqui para a gente bater aquele papo, falar sobre o seu mandato aí no município de Alcobaça. Fica aqui o meu convite, viu, meu vereador? Quando quiser aparecer, é só vir. Inclusive, a Rafael é onde tá bom, né? Demolei, tá bom, né? Tá aqui também com os irmãos acompanhando a gente, né? Com certeza. Emerson, eu estou muito, 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 muito contente mesmo com a sua vinda aqui. A gente só vem para falar de coisas boas. A terceira vez que você voltar vai ser para falar de mais coisas boas ainda, porque a gente vai falar sobre o Rótulo, sobre as ações do Rótulo, que também é uma entidade muito representatividade, inclusive o presidente do Rótulo, alguém que quiser vir aqui, fica bem aberto para que possa vir com a gente participar aqui do bate-papo. A gente fala também dos rotarianos, das ações que sim, a gente fica aqui, eu já não sai deixando mais no mundo também, né? A gente que agradece, é sempre bom a gente estar vindo expor o nosso trabalho, expor nossas atividades, sobretudo do qual as atividades a gente faz parte. A gente precisa mostrar para a sociedade checheira que eles têm essa atividade, que eles têm que nos procurar, eles têm que gerar demanda para o próprio conselho, né? Porque se a gente não consegue enxergar, a gente não vê, a gente não consegue. Daqui a pouco, se você não conseguir provar que o conselho precisa existir, Bolsonaro senão a gente daqui a pouco não tem qual é o sentido do conselho. As reuniões, elas geralmente têm datas, né? Sim, primeiro mês, uma coisa assim. Quando são essas reuniões e aonde acontece? As reuniões do Conselho Municipal de Juventude acontecem toda primeira segunda-feira de cada mês, às 14 horas, na Casa dos Conselhos, ali na Praça Caravelas. É aberta para toda a população, então pode ficar à vontade de ir. Qualquer dúvida é só chamar a gente ou no meu Facebook pessoal, ele vai estar aqui na live que eu provavelmente compartilhei. E não só isso, ele também tem o Facebook do Conselho, que é o Conselho Municipal de Juventude Teixeira de Freitas, ou Conjuve TX Freitas no Instagram. Então, só chamar a gente, qualquer dúvida, e perguntar, entendeu? É muito tranquilo. Então, toda segunda-feira, às 14 toda primeira segunda-feira do mês, às 14 horas, lá no Conselho Municipal da Juventude, que fica na Praça Caravelas ali, né? Isso, na Praça Caravelas. Só chegar lá, bater o portão e entrar para participar da nossa reunião. Gente, eu gostei tanto dessa xícara que eu acho que eu vou levar para mim. Não. Eu mando fazer uma para você, só você pagar e levar. Não, tem que ganhar de presente. Deixa eu agradecer aqui a Laércio, né? Vamos pedir. Estou vendo aqui de Itabuna, meu amigo Laércio. Muito obrigado, Laércio, nos acompanhando aí de Itabuna. Um grande abraço. Um abraço para o meu amigo Rafael Moreira, aí de Itabuna também, grande parceiraço. Emerson, então assim, que bom que o Conselho existe, que bom que o Conselho tem metas, que bom que o Conselho tem ações traçadas. Eu quero participar mais, me convide para participar dentro do Conselho. Quando for fazer a formação dos grêmios, eu quero estar ativamente participando nisso, inclusive dando até consultoria de como formar, de como formalizar, de como criar os estatutos, assim, é muito legal essa criação.
eu acho que é a principal porta de entrada para se começar uma política pública para a juventude é criar os grêmios estudantis, tanto nas escolas estaduais como escolas municipais, principalmente municipais, porque nas federais também. E a gente criar os DCS também, né? Os DCS já existem, né? Já precisa fortalecer. Fortalecer. Inclusive, outra coisa que a gente tem que ter, que já não é mais grêmio estudantil, que já é colegiado, que também as faculdades particulares também têm. Tem os colegiados também, nós temos a FAS, temos o Pitágoras, temos a UNOPAR, temos várias faculdades que podem formar os colegiados e está somando. E aí, quando você tiver esses órgãos formados, e aí você vai dizer assim, o Conselho da Juventude vai se reunir. Vamos chamar todos os grêmios, vamos chamar os DCE, você vai ter uma força enorme. Você sabe o que acontece quando a gente fala isso? Vai ser um pontapé inicial para quando nós quisermos convocar nossa audiência pública. A gente vai falar de juventude nesse município, a gente vai mostrar a força da juventude e, sobretudo, a gente vai mostrar os problemas que a juventude passa na Teixeira de Freitas. Então, para os próximos meses, a gente aguarda que vem novidade, deixa só a gente terminar o primeiro projeto, que é a criação da frente parlamentar. Depois que ela é aprovada, sancionada, a gente vai caminhar para a nossa audiência pública, para a gente dialogar de juventude, a gente mostrar dados reais, entendeu? Do que a juventude de Teixeira de Freitas está passando. Para depois a gente caminhar tudo para o executivo e começar a pensar soluções, né? Não adianta a gente vir falar e não mostrar resultado. A gente precisa primeiro pensar, analisar e agir. Então, essa é a nossa principal contribuição dentro do Conselho hoje. Com certeza. Deixa eu agarrecer aqui Edinaldo Rezende. Parabéns, Emerson Morado. Edinaldo, que é um grande, né, coordenador do Conselho, né? Sim. Edinaldo gosta muito dessas coisas de Conselho Municipal, está sempre envolvido. Muito obrigado. Inclusive, está me devendo uma visita aqui, viu, meu amigo Edinaldo? Edinaldo não vem aqui, sabe por quê? Eu disse para ele que o dia que ele vier aqui, quando acabar a entrevista, eu vou direto para o Master Frango comer frango a noite toda. Aí ele fica correndo de entrevista aqui. Brincadeira, meu amigo. Fica aqui, meu abraço. De vez em quando ele passa por mim, da Carola ali, que a gente mora no mesmo bairro. Meu amigo Edinaldo. Doutor Wellington Nascimento está dizendo assim, parabéns pela entrevista de um tema tão importante. Com certeza, doutor Wellington, é um tema que a gente precisa estar falando, que é a juventude. Agradecer a Eduardo Andrade também, que está aqui também nos acompanhando, colado pelo bate-papo com o Joãozinho, que está essa semana muito bom. Tava sentindo essa falta, essa necessidade de voltar ao programa. Todo dia tem um programa diferente. Falar de coisas diferentes todos os dias. A gente ficou quase um mês para isso, e eu não tinha... O que eu gosto é isso. Todo dia tem uma coisa diferente para falar. Passar conhecimento, né? E é conhecimento, e passar informações. Ontem teve aqui a Jaqueline Fiorós, foi espetacular, falando de como cuidar da sua imagem, como é importante a imagem da gente. Hoje está aqui, estamos falando do Conselho da Juventude, com um monte de gente que não sabia que o Conselho existia no Conselho. E agora vai saber. Você já falou no Instagram, você já falou no Facebook. Nós vamos falar mais vezes do Conselho. Amanhã vai estar aqui comigo o professor Clóvis, que é professor de matemática. Ele fez um livro, ele escreveu um livro de matemática. Então, é um livro teixeirense, professor teixeirense. Muita gente não sabia dar valor a essas coisas da cidade. Sexta-feira vai estar aqui comigo o cantor e compositor da cidade, que é o Diego Maia. Então, estamos sentindo essa falta de voltar a falar do nosso povo, da nossa cidade. E fora que tem um monte de gente de fora querendo... eu sou de Danduca, eu fazer entrevista. Eu falei assim, é só vir, é só chegar. O importante é chegar todo mundo, o importante é ter informação. Emerson, muito obrigado. Já estamos chegando no finalzinho, então a gente vai aproveitar para fazer as considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Não preciso nem dizer que você já sabe que o bate-papo com o Joãozinho vai estar sempre aberto para você, para as ações que você está fazendo. Te desejo muita sorte na frente do Conselho da Juventude. Conte comigo, conte com o bate-papo com o Joãozinho. Eu tenho uma abertura muito grande com muitos empresários, com os vereadores, com alguns deputados, algumas pessoas. A gente pode estar juntos buscando coisas, né? Se tiver qualquer dificuldade, me chama, a gente vai junto. A gente caminha junto, a gente caminha junto, vai junto até a Câmara, conversa com alguns vereadores. Eu falo que juntos nós somos sempre mais fortes. Sempre mais fortes. Então, desejar muita sorte, que é uma batalha muito, muito grande, que no final do seu mandato a gente possa estar aqui falando das ações boas que o Conselho da Juventude trouxe para Teixeira de Freitas. Dizer que a população que está assistindo, convidar o pessoal para seguir lá no Instagram, né? @conjuvtx, né? TX Freitas. O contato do Facebook do Emerson está aqui também.
chama no Instagram, chama no direct, qualquer dúvida, qualquer coisa que você saber em relação ao conselho, é só chegar lá e entrar em contato que o Emerson corresponde. É importante saber que Teixeira hoje tem o Conselho da Juventude que funciona e que é prático e que existe. Toda primeira segunda-feira do mês, lá na Casa dos Conselhos, às 14 horas, tem reunião do Conselho Municipal da Juventude. Os jovens que quiserem participar, é só chegar lá e participar. Emerson, muito obrigado e fica à vontade para fazer suas declarações finais, agradecer quem nos assistiu, quem vai nos assistir e dizer que estou super feliz com um bate-papo muito agradável de um tema que eu quero falar mais vezes aqui dentro do bate-papo com o Joãozinho. A gente sempre agradece, você sabe que eu sou eternamente grato às pessoas que nos ajudam nesse sentido, né? Agradeço mais uma vez, João, pelo espaço cedido, porque é sempre bom a gente estar falando das ações da juventude, tirar esse estereótipo de que a juventude só quer festa, mas voltar também para políticas públicas e, sobretudo, divulgar as ações do Conselho, né? O meu muito obrigado. Pode deixar que a gente vai estar chamando esse bate-papo com o Joãozinho para estar fazendo parte do Conselho Municipal de Juventude, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente que nos acompanhou e que vai nos assistir, porque nós vamos bater de novo aquele compartilhamento lá. Vamos chegar aos 10 mil visualizações? Vamos chegar. Vamos chegar, tá? Todo mundo que nos assiste, que não vai nos assistir, muito obrigado pela audiência. E não só isso. Qualquer dúvida é só chamar no direct do Conselho ou no meu Facebook pessoal, que eu respondo tranquilamente. Agradecer a todos os meus patrocinadores aqui do Bate-Papo com o Joãozinho. Hoje eu dei tempo de falar. Agradecer a minha amiga Brenda Rocha, que a gente grava aqui da Casa do Arquiteto. Uma casa espetacular, show de bola. Agradecer a Shelly, que cedeu a sala para a gente gravar aqui. Muito obrigado, minha amiga. Um grande beijo, um grande abraço. Bate-Papo com o Joãozinho volta amanhã, às 17 horas, se Deus assim permitir, com o professor Clóvis. Vamos falar de matemática amanhã. Eu espero que ele não me faça muita pergunta amanhã, porque matemática não é o meu forte. Mas amanhã vai estar aqui fazendo o lançamento do livro dele, em primeira mão, na rede social, aqui no Bate-Papo com o Joãozinho, a partir de amanhã, às 17 horas. Um grande beijo, um grande abraço. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Beijaço. Até amanhã, se Deus quiser. Bem não.